O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Quando também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como já está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ao ouvir o Santíssimo Evangelho de Jesus, nós percebemos que o contexto que o menino Jesus nasceu e foi apresentado ao templo por Nossa Senhora, pelo seu pai adotivo, São José, era um contexto de muita opressão, um contexto de injustiça, um contexto onde os demônios estavam soltos e parece que a esperança do povo de Israel estava sucumbindo. É bom a gente dizer isso já no início da homilia, que em tempos muito difíceis, tempos onde que parece que nós não vamos suportar, que nós não vamos aguentar, parece que tudo converge contra, né? A nível político, econômico, também nas relações interpessoais, familiares, na educação,
até mesmo dentro da igreja, porque o contexto religioso da apresentação do menino Jesus no templo, do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, era um tempo assim onde a religião judaica estava sucumbindo por uma corrupção religiosa dos seus líderes. Isso acontece porque o ser humano é ser humano, o ser humano é infiel, o ser humano sem Deus, ele não pode nada. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E a letra pela letra, a lei pela lei, ela não leva a lugar algum, lugar nenhum. São Paulo, que era um legalista perseguidor, se tornou um homem cheio do Espírito Santo e anunciador. De legalista perseguidor, cheio do Espírito Santo, da graça e anunciador. Anunciador das boas novas, anunciador de esperança, de uma intervenção divina. E São Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, mas é o Espírito que dá a vida. Quando os homens afastam da graça, afastam do Espírito Santo, de uma vida penitente interior, vai cair sim, na hipocrisia, no legalismo e na corrupção, seja religiosa ou corrupção política, moral. Esse era o contexto da apresentação do menino Jesus no templo. E Deus que não abandona o seu povo, Deus que não abandona as suas ovelhas, Ele é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Através de duas pessoas bem velhinhos, já, Simeão, senil, Ana, senil, dois velhinhos de idade avançada, mas cheios do Espírito Santo, eles vêm proclamando as boas notícias, como está no livro de Isaías, como são belos os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, como são belos, apesar de idade avançada, como é belo o coração de Simeão, como é belo o coração de Ana, que não deixou o povo fraquejar, mas havia ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era de idade avançada. Ana chegou nesse momento, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Libertação do que, Padre? Libertação de uma corrupção dos romanos que oprimia o povo, libertação de uma vida que não estava correspondendo aos mandamentos de Deus, libertação de um farisaísmo hipócrita que oprimia a religião judaica, uma libertação que não é fruto de um construto social, não é fruto de uma insurreição, de um partido, mas é fruto de uma intervenção divina. A libertação que nós esperamos hoje é fruto de uma intervenção divina. Se Deus não intervir de forma potente, o homem consegue se corromper, ele consegue manchar tudo que ele põe a mão, mas Deus, que é rico em misericórdia, não deixou o seu povo entregue às suas misérias. E Simeão, movido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Veja a esperança chegando, como diz o profeta, contra toda a esperança. A esperança chega justamente quando nós não temos forças humanas. O pai e a mãe de Jesus, Nossa Senhora, São José, estavam admirados com o que diziam a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações.
O que o menino Jesus era para Israel é o que a Igreja Católica é para o mundo. Ela é um sinal de contradição. E bem-aventurado, feliz aquele que, por ser católico, não se sente oprimido pela lei de Cristo, pelo jugo suavíssimo de Cristo. Porque hoje é um dia, meus irmãos, de junto com São José e Nossa Senhora, também nós ofertarmos a nossa vida. Muitas congregações religiosas renovam os seus votos de pobreza, obediência e castidade no dia 2 de fevereiro, a apresentação do menino Jesus no templo, quarto mistério gozoso. E a gente pode aprender muito desse mistério na vida de Jesus. Primeiro, fazer em tudo a vontade de Deus. É para isso que nós estamos nessa terra, fazer a vontade de Deus e unicamente a vontade de Deus. São Rafael Arnaiz dizia: louco é aquele que não quer fazer a vontade de Deus. E pedir a Deus, nesta festa da apresentação do menino Jesus, ele que é a luz do mundo, né? Simeão diz: luz, luz para as nações, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Jesus é luz, e essa luz que brilha nas trevas é o seu coração eucarístico, é a sua misericórdia, é a sua igreja que é luz, luz dos povos, luz das nações, Lumen Gentium. E Jesus, que é misericordioso, ele quer brilhar através da sua igreja. Por mais que nós, com nossos pecados, com as nossas misérias e fraquezas, a gente parece que faz um esforço para encobrir a luz de Cristo na igreja, Jesus não deixa de brilhar. E quanto mais as trevas deste mundo forem densas, forem espessas, tanto mais o coração misericordioso de Cristo, de Nossa Senhora e de São José serão os luzeiros que nos conduzirão à vida eterna, nos conduzirão ao equilíbrio humano, a uma convivência pacífica, a uma verdadeira fraternidade. Peçamos a Nossa Senhora, que não hesitou em nada, em nenhum segundo, em fazer a vontade de Deus. Peçamos a São José e meditemos o seu coração de homem e de pai, que vai cumprir a vontade de Deus. E o pequeno menino Jesus, que desde o ventre da sua mãe, ele só tinha esse lema: eis que venho com prazer para fazer a vossa vontade. Vamos nós também renovar a nossa entrega a Deus. Eu, que sou padre, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, renovo hoje, diante de vocês, irmãos, diante da Santíssima Trindade, os meus votos de obediência, meus votos de castidade, de celibato e de viver uma vida na providência de Deus. Não sou padre religioso, não sou de uma congregação religiosa que professa oficialmente os votos, mas os padres diocesanos do clero secular também é chamado a se configurar com Jesus, pobre, casto e obediente. E aqui está toda a nossa alegria, aqui está toda a nossa força. Quanto mais puro for um coração, tanto mais alegre ele será. Quanto mais obediente um coração for, tanto ele estará no caminho da salvação e da santificação. E quanto mais desprendido dos bens materiais, tanto mais seremos livres para anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. É isso que Deus quer fazer conosco, levar-nos a uma liberdade interior que tinha os santos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Aonde está o Espírito, aí está a liberdade. Aí está a liberdade. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, como foi Simeão e Santana, e mesmo de idade avançada, mesmo em idade avançada, sermos homens de fé, homens de adoração, mulheres de louvor, de jejum, de penitência, porque o contrário também é verdade, né, meus irmãos?
Quem não se santifica, se danifica. Quanto mais a vida vai passando, quanto mais vão passando os dias, as semanas, os meses, os anos, ou você fica mais parecido com o menino Jesus, ou você fica mais parecido com os filhos das trevas. Nós que fomos batizados, nós que recebemos o crisma, nós que recebemos o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, precisamos irradiar a luz de Cristo nas trevas deste mundo. É o que Nossa Senhora quer fazer conosco, ela que é também a mãe de todos os povos, ela que é Senhora de todos os povos. Hoje, com singeleza, abençoamos, exorcizamos as velas. Essa vela significa a luz de Cristo, a luz da fé que é acesa no coração dos fiéis, porque se você tirar a Igreja Católica do planeta Terra, só sobra densas trevas. Gosto muito daquela experiência mística daquela senhora colombiana, Glória Polo, ela que teve a experiência, do pós-morte. Deus, por misericórdia, não permitiu que a sua vida concluísse nessa terra, e ela teve uma segunda chance, voltou para fazer penitência, voltou para se converter, voltou para rezar e rezar e rezar, e anunciar e anunciar e anunciar. Numa das experiências místicas dela, vale a pena ler, vale a pena ver no YouTube, está na Canção Nova, o testemunho da Glória Polo. O livro chama-se O Livro da Vida, o testemunho de uma mulher que passou da morte, das trevas para a luz, da morte para a vida. E no momento da sua experiência profunda, Deus levou ela a contemplar o planeta Terra. Ela viu o planeta Terra com os olhos de Deus. E sabe como que Deus vê o planeta Terra? Ele vê o planeta Terra envolto em trevas, profundas trevas, e alguns pontinhos de luz, como foi a nossa procissão luminosa antes da Santa Missa. Aí Deus Pai disse para ela: está vendo, minha filha? Está vendo como que o mundo é envolto em trevas? Porque está escrito na carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz nas trevas, o mundo jaz sobre o poder do maligno, do demônio. E a Glória Polo vendo o mundo, vendo a terra, o planeta Terra com os olhos de Deus, Deus mostrou para ela pequenos luzeiros na terra, e Deus disse: está vendo esses luzeiros pequeninos aí na terra? São as pessoas que foram batizadas e que recebem o corpo e o sangue do meu Filho na Sagrada Comunhão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, que a vossa luz brilhe diante dos homens, brilhe no trabalho, brilhe no esporte, brilhe na mídia. Graças a Deus, tantos evangelizadores, luz nessas densas trevas da internet, luz nessas densas trevas da corrupção política, luz em meio a tantas trevas da heresia, da apostasia, de inversão de valores, de ir contra a revelação divina. E Nossa Senhora do Bom Sucesso, que nós celebramos hoje, dia 2 de fevereiro, de Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela apareceu em Quito, no Equador, no ano 1590, 94, 96, na década de 90 do século XVI, para a irmã Mariana de Jesus Torres, Nossa Senhora do Bom Sucesso, trazendo profecias profundas, profecias tremendas a respeito do século 20 e 21. E Nossa Senhora disse assim, que nesse século 20, a luz da fé se apagaria em muitos corações, e densas trevas, uma névoa de impureza, de uma sexualidade desregrada, tomaria conta dos corações, das mentes dos habitantes da terra do século 20 e do século 21. Que raríssimas seriam as almas puras, raríssimas seriam as almas virgens, e por conta de uma corrupção sexual, de uma corrupção moral, por conta de uma perda da fé,
muitas almas, muitas vocações sacerdotais seriam perdidas, e se perdem as vocações sacerdotais, se perdem também as almas no inferno. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Meus irmãos, vivemos num mundo de confusão, vivemos num mundo de corrupção. A exemplo da apresentação do menino Jesus no templo, a exemplo do contexto histórico da apresentação do menino Jesus no templo. Mas apareceu o inesperado. Deus se usou de duas pessoas velhinhas, cansados, para anunciar a esperança a Israel. Hoje Nossa Senhora utiliza de crianças, de jovens, pequenas crianças como os pastorzinhos de Fátima, para anunciar uma grande intervenção de Deus nesta terra. Vamos terminar esta reflexão para que a gente mergulhe fundo na vontade de Deus, porque é para isso que nós fomos criados, para a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila diz: a santidade não é outra coisa senão cumprir em tudo a santíssima vontade de Deus. E Nossa Senhora, que é mãe, Nossa Senhora que ensinou o menino Jesus a fazer sempre a vontade do Pai, ela e São José, que lutaram e viveram em tudo a vontade de Deus, ela quer nos conduzir pela mão e nos apresentar ao Senhor nesse dia de hoje. 2 de fevereiro de 1986, mensagem do Coração Imaculado de Maria, ao Padre Stefano Gobbi, está no livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano. O caminho da vontade divina. Segui-me, filhos prediletos, pelo caminho que eu vos traço, para vos conduzir todos ao templo do Senhor, a fim de que possais cantar hoje o seu amor e a sua glória. Enquanto percorria com o meu castíssimo esposo José o caminho para o templo de Jerusalém, levando nos meus braços o meu divino menino, estando absorta nele num profundo êxtase de amor e de oração, eu cumpria uma prescrição da lei da vontade do Senhor. O mesmo faço hoje com cada um de vós. Conduzo-vos pelo caminho do perfeito cumprimento da vontade do Senhor. Eu sou o caminho para a vontade de Deus. Olha a autoridade de Nossa Senhora. Eu sou o caminho para fazer a vontade divina. É a vontade de Deus que cumprais com perfeição as obrigações do vosso estado sacerdotal, matrimonial, laical. É vontade de Deus que reserveis um espaço importante para a vida de oração e de profunda união com Ele. Por isso vos conduzo a uma escrupulosa observância das vossas práticas de piedade. A liturgia das horas nunca seja para vós negligenciada. A vossa meditação cotidiana seja feita com calma e amor. O terço seja recitado por vós todos os dias. Recitem comigo o Santo Rosário todos os dias. A Santa Missa que celebrais e viveis, torne-se o ponto de referência de todo o vosso dia. Nossa Senhora está falando aos padres, mas está falando também a vocês, aos leigos. É vontade de Deus que também na vossa ação apostólica sigais as normas promulgadas para vós pela Igreja. Em tudo obedecer o catecismo, o código de direito canônico, os documentos da Igreja, a santa palavra de Deus, a revelação. Nunca participeis em espetáculos profanos, shows mundanos. Não frequenteis os lugares que não conduzem à vossa dignidade de servos de Deus, de ministros de Deus, sacerdotes do Altíssimo, filhos e filhas de Deus. Sabei proteger, defender o caráter sacro da vossa pessoa. Nossa Senhora está falando aos padres, aos religiosos, mas também
está falando ao coração de vocês, filhos e filhas da igreja. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Não vos envergonheis de dar a todos este testemunho público. Por isso vos peço que vistais sempre o vosso hábito eclesiástico, a batina, o clégima, para que seja em toda a parte que sois sacerdotes de Deus, sacerdotes, filhos prediletos, meus filhos prediletos. Quanto sofre o meu coração imaculado ao ver que muitos sacerdotes e até bispos se vestem completamente à paisana, desobedecendo abertamente as leis promulgadas pela igreja e para vós. Nossa Senhora não é legalista, mas ela está cumprindo uma lei prescrita por Deus, ela que não precisava de purificação, porque ela é imaculada. Jesus que não precisava ser apresentado para seguir leis, porque ele é o autor da lei, ele é o autor da graça, mas a Sagrada Família, que é imaculada, a Sagrada Família vai ao encontro das prescrições divinas com obediência e submissão. É isso que Nossa Senhora quer ensinar a cada um de nós. É vontade de Deus que tenhais um grande e ardente zelo pela salvação das almas, e que estejais, portanto, prontos para a grave missão que vos foi confiada como ministros da reconciliação. Nossa Senhora fala do sacramento da confissão. Em grande parte da igreja, esse sacramento tão necessário já está desaparecendo, precisamente porque muitos sacerdotes já não se dirigem ao confessionário para se colocarem à disposição das almas, as quais têm uma extrema necessidade desse sacramento da misericórdia. É vontade de Deus que estejais sempre disponíveis para todas as necessidades espirituais e materiais do próximo, que o vosso coração sacerdotal seja aberto, generoso, sensível e misericordioso. Só assim cumprireis a vontade do Senhor para cada um de vós e percorrereis o caminho da santidade. Por isso vos conduzo cada dia pelo caminho do perfeito cumprimento da vontade divina, a fim de que no tempo e na eternidade possais viver unidos ao meu coração imaculado. Ides ao templo santo da vossa vida sacerdotal, e a Santíssima Trindade possa receber hoje de vós a sua maior glória. Palavras de Nossa Senhora a todos os sacerdotes que são apresentados por ela ao Pai para serem como o seu filho, uma vítima, um holocausto de amor. Se você quiser viver a vontade de Deus na sua vida, comece por este ponto, as coisas mais simples e ordinárias. Seja fiel no pouco, nas pequenas coisas. Não queira ser santo da noite por dia, não queira dar um passo maior do que suas pernas. Vamos fazer o que nos cabe a cada dia, com o auxílio da Virgem Maria. Assim seremos luz em meio a tantas trevas, e não nos faltará o consolo divino e a proteção da Santíssima Virgem e o auxílio de São José em todas as nossas batalhas. Esperemos contra toda esperança, esperemos uma intervenção divina na face da terra, uma intervenção divina na igreja, forte, como foi a encarnação do Verbo, como foi a apresentação do menino Jesus no templo, no meio de um contexto onde a religião judaica, o povo de Israel, estava padecendo de todos os lados. Não cochila, não dorme, não cochila aquele que é o guarda de Israel. Deus interveio no passado para libertar, Ele vai intervir nesses tempos para reconduzir a igreja e a humanidade num pleno cumprimento da sua missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos o nosso ofertório.